Irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esta aula. Hoje é a aula 2 do capítulo 2 do módulo 4. Nós vamos trabalhar o mesmo tema que nós trabalhamos, na aula anterior, só que hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Nós vamos falar sobre emancipação do intelecto, emancipação intelectual, fé e razão e os 4 elementos que nós então propusemos a discutir aqui neste capítulo. Bom, o primeiro tema é sobre a emancipação intelectual, ou seja, emancipar o intelecto é o ser humano criar competências dentro das habilidades que ele tem, como por exemplo a leitura é uma habilidade. A leitura de um texto bíblico também é outra habilidade, uma habilidade que já é necessário um arcabouço intelectual, um arcabouço teológico, exegético, histórico, para que você possa desenvolver uma boa leitura do texto bíblico. Então, desenvolver essa boa leitura do texto bíblico é uma competência, certo? Então, habilidade, competência. Emancipar o intelecto é então você criar essa emancipação, essa competência nas suas habilidades para que você possa extasiar, para que você possa transcender da sua condição subjetiva enquanto sujeito atual, na sociedade, na sua comunidade de fé, na tua família, ou seja, você se tornar uma pessoa melhor. Então essa emancipação ela é um trabalho dentro da intelectualidade e também da subjetividade humana, ou seja, tudo aquilo que o ser humano carrega em si, tudo aquilo que realmente tem valor para ele, tudo aquilo aqueles axiomas, os valores que ele tem, que ele traz, que ele carrega consigo na sua história, neste espaço e neste tempo. Então nós precisamos do conhecimento, no caso teológico, que é o tema que nós estamos tratando neste curso, nós precisamos do conhecimento teológico para poder ter mais criticidade nos textos bíblicos, ou seja, focando no texto bíblico, só que limpando, tirando todo tipo de doxa, ou seja, todo tipo de opinião própria, eudóxia, todo tipo de opinião própria, então de senso comum. Você então agora quer desenvolver um senso crítico, responsável, contextualizado na palavra de Deus, porém de maneira pautada, plausível, verdadeira, correta, disciplinada, sistemática, como a gente falava aí durante essas últimas aulas. Outro tema é a fé. A fé em si, ela não amputa a razão. A fé ela não retira a suficiência da razão. Só que no caso, a fé ela precisa da razão, assim como a razão precisa da fé, para que ambas possam caminhar com bom senso. Como a gente falou, a fé é um dom do Espírito Santo, mas que age em todo o meu ser, inclusive nas minhas habilidades cognitivas, nas minhas faculdades mentais superiores, enfim. É necessário que a gente tenha essa compreensão, de que a razão também é necessária. Uma fé posta, colocada dentro de um senso crítico, ela é muito mais pura, ela é muito mais verdadeira. É necessário a gente colocar em prova isso tudo que a gente vê, que a gente pensa e que a gente formula de teorias, para que isso daqui possa então passar pela dialética, a dialética da tese, antítese e síntese, para que eu possa construir um conhecimento verdadeiro, e sair desse religiosismo, dessa coisa que muitas vezes fica só no campo da emoção ou então no campo da devoção, mas passar então para um conhecimento mais pautado, mais plausível. E agora vamos falar sobre os 4 elementos, de maneira sintética, porque no texto eu trabalho um pouco mais. Esses 4 elementos a entrega a Deus, o conhecimento, o amor e a esperança.
a entrega a Deus de todo o nosso ser, de tudo que nós somos. Essa entrega a Deus ela é feita quando no ato da sua conversão. Você deseja esse Deus, pela graça de Deus você atinge e alcança a conversão, e então você faz a sua entrega total de todo o seu ser, assim como os autores bíblicos, por exemplo. Só que a entrega a Deus não vai criar miraculosamente um acervo, um arcabouço epistemológico na tua mente, de forma que você vá ter sabedoria, né? Ou seja, ter comportamentos e atitudes e um acervo na tua mente, ou então que você vai saber a Bíblia magicamente. Isso não existe, né? É necessário que a gente entregue-se a Deus, que a entrega a Deus e que o conhecimento caminhem juntos. Então é necessário que, ao mesmo tempo que eu me entrego a Deus, que eu estou no caminho do Senhor, que eu estou me devotando, que eu estou me entregando a cada dia que passa, buscando ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, um religioso melhor, um cidadão melhor para o mundo, que eu também venha procurar literaturas, como textos de reflexão bíblica, mais um texto teológico, um texto filosófico, um texto que tenha um norte a mais, que tenha uma substância a mais, né? Como eu comentei em uma aula passada, né? Um romance é uma maravilha, né? Um deleite, é uma coisa leve, né? Mas o romance ele não tem substância, né? Ele não vai te trazer uma matéria para o teu espírito, para te envolver de tal forma que você possa superar um momento de dificuldade. Ou então é a mesma coisa os livros de autoajuda, né? São maravilhosos, mas nem sempre esses livros de autoajuda vai causar uma transformação, nem sempre, pode ser que aconteça, mas nem sempre vai causar uma transformação substancial na tua vida. Você precisa de algo mais que construa um pilar, um alicerce no teu espírito, para que você possa, no teu intelecto, né, se assim preferir, para que você possa galgar patamares mais altos, mais elevados. Seria como então caminhar para águas mais, navegar para águas mais profundas, né? O amor então é uma questão, é um dom também, né? Uma questão importante, porque ele está dentro de uma relação social, porque ninguém vai se amar sozinho, né? É necessário que a gente ame ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? Se a gente nos ama, se a gente tem um amor, mas muitas vezes, ainda mais no mundo que nós estamos, né? No mundo tão hedonista, muitas vezes esse amor é antropocêntrico, né? Então eu estou falando sobre o amor dom, né? O amor caridade, esse amor perfeito. É necessário que a gente ame a nós, ame ao próximo como Deus nos ama. Da mesma maneira que Ele nos ama, eu também possa transferir esse amor, eu possa recompensar pela qual maneira Deus me ama, que eu possa também amar ao meu próximo e também a mim mesmo, né? Porque sem um amor próprio, dificilmente a gente vai reconhecer no outro também um valor, né? Se a gente não se valoriza. Então é necessário que eu me ame para que eu possa reconstruir essa morada do ser dentro de mim e assim eu possa também valorizar as outras pessoas, né? Mas tem caso e caso, né? Não dá, nessas curtas aulas que nós estamos aqui conversando, não dá para a gente devagar e desenvolver essa questão. Mas o amor é um elemento muito rico, né, desses 4 elementos, né, substancial. Isso daqui é muito importante. Tem um filósofo chamado Santo Agostinho, né, todo mundo aí deve conhecer. Santo Agostinho ele fala: ame e faça o que queres. Se você tem esse amor caridade, esse amor valoroso, esse amor verdadeiro, então você está nutrido com aquilo que é excelência, porque Deus é amor, né? Então se a gente ama, assim como fala João, né, na primeira carta, capítulo 4, né, aquele que ama está em Deus, né, porque Deus é amor. Enfim, e a esperança, porque diz o filósofo Heidegger que nós somos ser para a morte, né? Então a gente caminha para a morte. Nós que somos aí de uma doutrina religiosa, né,
nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos na vida após a morte, né, no reino eterno, na felicidade eterna, enfim. E com base nessa esperança escatológica do fim último, é que nós encontramos essa nutrição que alimenta a minha caminhada, que não deixa eu desistir ou desanimar. Enfim, a esperança é o tema central, né, da fé, né? É necessário que eu tenha a fé, que movimenta a minha esperança me dá força para continuar, e eu posso então caminhar dentro do amor, e o amor então nutrir as minhas relações e me tornar uma pessoa melhor. É isso. Muito obrigado, desculpa de ter ultrapassado o nosso tempo, né? Eu passei dos 10 minutos. Eu agradeço muito a presença de vocês e até a próxima aula.